Boa tarde a todos. Hoje nós vamos passar para a nossa nona aula do curso de Feminismos Decoloniais e vamos falar sobre decolonização epistêmica, né? E para me acompanhar nessa aula eu trago para vocês Chandra Mohanty e ela vai tentar discutir conosco três maneiras como a colonização epistêmica interage ou age na nossa linguagem, na nossa forma de perceber e ler o mundo, né? O texto de Chandra se chama Mulheres do Terceiro Mundo e as Políticas do Feminismo sobre os Olhares Ocidentais, né? Então, o que ela vai tentar fornecer para a gente aqui num primeiro momento, três modos como essa leitura colonizadora, ela incide no nosso próprio discurso. A primeira forma é o pressuposto de que a mulher é um grupo coeso, um grupo único e coerente, né? Com interesses e desejos idênticos, que não leva em consideração, evidentemente, as diferenças de raça, etnia, classe, né? E as contradições que podem existir dentro de dos diversos grupos culturais, né? E a história específica dessas mulheres, na verdade, essa perspectiva de que as mulheres são um grupo unitário, unido contra o patriarcado, elas acabam negligenciando a diversidade histórica das sociedades e, portanto, a diversidade histórica das vivências das próprias mulheres, né? E a segunda forma é o modo, então, como se impõe uma epistemologia unificadora, né, que vai subsumir essas experiências e vai atravessar as diversas culturas sobre um olhar universal, né? E a terceira análise que ela vai nos propor é uma análise das políticas que subjazem à implementação dessa metodologia e também as pressuposições que tornam, né, que tornam essa subsunção, né, algo que de alguma forma acaba fragilizando a luta das mulheres e a luta de mulheres entendidas como possuindo necessidades específicas, de grupos de mulheres como possuindo necessidades específicas e não sob o julgo de um conceito universal de mulher, né? E ela vai tentar mostrar que isso é feito, que essa leitura distorcida, ela se dá basicamente com base em cinco grandes categorias, né? 5 grandes pensamentos. E a partir daí, é claro, ela vai se fazer valer de pensadores específicos e ela não está querendo dizer que não haja, que não seja verdade, que muitas vezes se impõe sim alguma forma de restrição, alguma forma de violência sobre as mulheres, no modo como esses autores estão catalogando essas opressões, mas o que ela tenta apontar é muito mais o aspecto raso que essa percepção possui, né? E que faz, portanto, que outras formas de opressão, ou sobretudo relações de poder, que fazem com que essas leituras sejam realizadas, estejam sendo negligenciadas, né? Então, a primeira delas é, claro, como não podia ser, a ideia de que as mulheres são vítimas da violência masculina, né? No momento em que as mulheres são encaradas como vítimas da violência masculina, se negligencia o modo como essa relação de poder e essa violência se dá, né? E todas as mulheres, e isso nós vimos em aulas anteriores, né? O modo como a mulher branca vive essa suposta violência ou vive essa suposta imposição de poder é bastante diferenciado do modo como mulheres racializadas no decorrer da nossa história de um país de uma origem colonial, né, vivenciou. Então, nós poderíamos dizer que sobre esse signo de que as mulheres são um grupo homogêneo porque são todas vítimas do patriarcado ou todas vítimas dos homens, né, da figura masculina, ela
ela é uma forma de perceber as questões que mais ou menos congela e coloca de um lado nós temos os seres que se defendem e do outro os seres que perpetram a violência, né? E isso fica deslocado, quer dizer, leia-se que os seres que se defendem, os seres que são violentados são as mulheres e os seres que perpetram a violência são os homens. E essa forma muito o bem e o mal, como as coisas são colocadas, elas deixam que pelas teias desse discurso escapem as diversas formas como essas relações se dão, né? Então é uma percepção que tenta fortalecer uma versão maniqueísta da relação entre esses dois gêneros, né? E que deixa escapar justamente a peculiaridade das formas como as opressões incidem sobre as diversas mulheres e incidindo de uma forma diferente dependendo das características que essas mulheres possuem, né? Bom, então uma outra forma a forma de mostrar que as mulheres são vítimas de um processo de colonização, as mulheres colocando as mulheres como aí as mulheres já do sul global, né? São leituras já focadas na decolonialidade, mas no momento em que identificam o grande conjunto das mulheres como o conjunto das mulheres que são vítimas do processo de colonização, né? O que geralmente é feito é que se subsume países com culturas bastante diversas a um mesmo paradigma, né? Então se fala, por exemplo, de África, como se a África não fosse um continente e que esse continente não tivesse grupos socioculturais bastante distintos e que nesses grupos, em função da diversidade cultural, religiosa dos mesmos, as mulheres pudessem estar vivenciando situações bastante diferenciadas. Então, todas as vezes que a gente fala dos países do sul global em termos genéricos, né, a gente tem que estar muito atento de que a gente não pode supor que exista uma homogeneidade nisso, né? E que a percepção, o modo como as mulheres vivenciam as suas opressões ou são oprimidas nesses diversos países é bastante diferenciado e passa justamente pela percepção da diversidade cultural dos diversos países que compõem o sul global, né? Bom, então a terceira forma que ela diz que é feito isso é considerando as mulheres como vítimas de um sistema árabe familiar, né? E aí, é claro, ela está falando de uma crítica ocidental, né, a todas as relações as relações sociais mantidas no mundo árabe como sendo elas mesmas a fonte de opressão das mulheres, né? E ela vai dizer mais uma vez que quando isso é feito, isso se negligencia de que tipo de sociedade nós estamos falando. É como se nós falássemos que toda a sociedade do mundo árabe, ela é uma única sociedade, né? E as relações de parentesco se dão de uma mesma forma, quando na realidade isso não é assim, né? Nós temos diversas estruturas de parentescos que vão dar origem a relações familiares diferenciadas, né? E não há uma homogeneidade no mundo árabe, como muitas vezes isso é percebido sobre o olhar míope do Ocidente, né? Então, essa terceira forma diria respeito justamente a essa miopia ocidental ao fazer uma leitura do mundo árabe como um mundo que é necessariamente um opressor da mulher, né? Uma quarta forma seria as mulheres serem vistas como vítimas de um processo econômico, né? Quando se pensa as mulheres como vítimas de um processo econômico, né, a gente está tentando, mais uma vez, reduzir o tipo de opressão vivenciado pelas mulheres pela opressão que é vivenciado dentro de um sistema de classes, né? Então, há uma subordinação, mais uma vez, das questões e todas as demandas que envolvem
a problemática das mulheres e a violência incidida sobre as mulheres com uma opressão de classes, né? Quer dizer, nós temos uma virada de tal forma que a opressão de classes ela passa a ser o que unifica as demandas das mulheres, quando na realidade nós sabemos perfeitamente, né, que também não há uma unidade nesse grupo, né? Nós sabemos que existem diversos atravessamentos ideológicos que tornam a percepção da opressão de classe ou da opressão econômica diferenciada no cerne de cada cultura, né? Então, nós poderíamos dizer, e aí a gente pode até retomar a aula anterior, né? A anterior da anterior, né? Sobre a resistência agroecológica, né? Quer dizer, essa opressão econômica, como é que ela é percebida? É claro que ela pode ser percebida como uma opressão que vem da retirada do acesso a determinados bens econômicos, né? Quando nós estamos falando de mulheres que vivem na cidade, de mulheres proletárias que se encontram ou que ocupam os postos de trabalhos mais mal pagos da sociedade, mas nós podemos também falar que essa ausência de recursos ela pode ser vista de uma outra maneira, ela pode ser vista justamente como uma exploração dos recursos naturais que garantiam a essas mulheres a sua autonomia. Então, são duas formas de se relacionar economicamente bastante diversificadas. E se a gente coloca, então, que a violência vivida pela mulher, ela tem como causa uma exploração econômica, a gente precisaria, antes de mais nada, se perguntar de que economia nós estamos falando, né? Bom, e em último lugar, ela vai falar das mulheres como vítimas do Código Islâmico, né? E ela vai dizer que quando se faz isso, se considera que existe um código islâmico, né? Como se a cultura islâmica ela pudesse ser também algo unificado, algo que não trouxesse no seu bojo uma diversidade, né? Então, ela vai tentar mostrar que essa percepção é uma percepção ideológica, né? Que tenta eliminar as particularidades de uma religião que é bastante complexa e ampla, né? É como se nós falássemos, por exemplo, das mulheres vítimas do catolicismo, né? Como se o catolicismo ele não tivesse no decorrer da sua história também várias nuances que dizem respeito ao modo como grupos igualmente religiosos percebiam as mulheres e tratavam as mulheres. Então, essa mesma homogeneidade que a gente não pode atribuir às religiões cristãs, né, a gente também não pode atribuir ao islamismo, né? Todas as vezes que isso é feito com base em uma percepção bastante rasa dessas culturas, né? Então, para ela, a questão metodológica fundamental que subjaz a todo esse problema é, mais uma vez, a questão da subsunção das diferenças num conceito abstrato universal, onde a mulher real, a mulher e suas vivências do dia a dia não são levados em conta e desaparecem, são invisibilizados, né? Então, é todo esse processo de fazer com que se perceba, com que se abstraia das diferenças e se crie se forge uma identidade da mulher que é a metodologia empregada, inclusive, para se fazer uma leitura das mulheres do terceiro mundo, de como se dão essas vivências, ou seja, a vivência dessas mulheres é feita sobre a lente de um olhar colonial e um conceito de mulher universal, que evidentemente vai reproduzir agora os vários preconceitos e as várias categorias criadas e geradas pelo próprio processo de colonização, ou seja, a naturalização da noção de gênero, a naturalização da noção de raça, todos esses elementos vão ser elementos fundamentais para a manutenção de uma metodologia que visa
criar uma hierarquia entre os povos colonizados e os colonizadores, entre aqueles que detêm o saber, que detêm o poder e aqueles que precisam de alguma forma se submeter. E as mulheres, a relação e o modo como as mulheres se inserem no cerne dessa disputa é semelhante, porque sobre elas vai ser lançado o mesmo olhar e uma percepção que tem como lente a percepção da mulher hegemônica, da mulher europeia, da mulher que vive uma realidade totalmente diferenciada da sua, né? Então ela vai mostrar como contra-exemplo disso o exemplo das bordadeiras de Nassapur, na Índia, né? E mostrar como quando você faz uma análise local, você é capaz de perceber as variações que existem num tipo de relação, né? Nas relações que são criadas localmente. Então, o olhar, existe um olhar que é um olhar que produz a abstração e existe um olhar que é um olhar que visa justamente identificar as microestruturas de poder e produzir estratégias de enfrentamento próprias para aquela situação, para a situação daquelas mulheres naquele local que estão sofrendo, sendo vítimas desse tipo de violência específica. Então, essa percepção do particular, ela é fundamental como metodologia que se contraponha à metodologia colonial, que é uma metodologia de produzir paradigmas e produzir idealizações e, com isso, negligenciar as diferenças específicas, né? Quer dizer, então nós precisamos romper com essas categorias universais que, de alguma forma, exigem uma abstração das experiências empíricas vividas por essas mulheres, né? E que levam, portanto, a uma homogeneização. Homogeneização essa que provoca a invisibilidade dessas mulheres, né? E que, é claro, é fruto de uma série de relações políticas que visam a manutenção da exploração, da violência e da dominação, e uma divisão que forjam uma compreensão binária dos universos nos quais nós circundamos, né? Quer dizer, é um binarismo de sexo, um binarismo de gênero que visa promover uma naturalização onde o que nós temos são relações de poder que se serviram do subterfúgio da naturalização para se cristalizar, para se garantir, né? Então, o que nós precisaríamos é justamente um retorno ao olhar sobre as diferenças, né? Quer dizer, então nós precisamos de perceber todas essas categorias criadas pelo Ocidente como categorias que visam, antes de mais nada, subsumir ou subtrair a experiência real vivida não apenas por mulheres, mas por todos os indivíduos do sul global, né? E, dessa forma, negligenciar as demandas próprias desses indivíduos e tudo aquilo que foi efetivamente suprimido ao se impor um paradigma diferente a essas culturas, né? Então, a principal crítica epistêmica consiste, antes de mais nada, na percepção desses diversos dispositivos que fazem com que nós abandonemos o nosso próprio saber e tenhamos que ceder a categorias que nos são impostas e que pouco falam da nossa realidade, pouco falam das nossas demandas e que, sobretudo, nos tornam povos sem história, sem ancestralidade e sem saber, e que dependem e que se tornam povos dependentes de categorias alheias a nós, para que nós possamos fazer uma leitura da nossa própria realidade, uma leitura que para ele seria dita mais precisa, né, da nossa própria realidade, eu diria uma leitura mais camuflada da nossa realidade, camuflada o suficiente para manter as relações de poder que o sistema capitalista visa estabelecer nos países do sul global. E, por causa disso, a necessidade de nós fazermos uma revisão da epistemologia imposta por todo esse sistema. Muito obrigada.